Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado às senhoras e senhores deputados, funcionários da casa, a todos aqueles que nos acompanham. Eu venho aqui a essa tribuna no encerramento desse dia importante para a Assembleia Legislativa, duas matérias muito importantes votadas. Eu já me pronunciei com relação à questão da decretação do estado de calamidade pública no estado do Rio de Janeiro durante as votações e queria tratar aqui do encerramento do processo eleitoral na cidade do Rio de Janeiro, que culminou-se com a eleição no segundo turno do senador Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. E também de todos os outros prefeitos que foram eleitos no segundo turno no nosso estado. Primeiro, tivemos uma eleição limpa no estado do Rio de Janeiro, uma eleição transparente. A população colocou a sua posição de maneira muito clara e é sempre importante felicitar todos aqueles que participaram do processo eleitoral e também a Justiça Eleitoral pela condução tranquila desse processo em todo o estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu me apresentei candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB. Disputei o primeiro turno, não fui ao segundo turno, mas tive uma experiência extraordinária. E agora, com a conclusão desse processo, há pouco tempo encontrei aqui nesse plenário o nosso colega deputado Marcelo Freixo, que participou do segundo turno nas eleições e não foi escolhido o prefeito da nossa cidade. Cumprimentei o deputado Marcelo Freixo, parabenizei o deputado Marcelo Freixo pela sua participação nas eleições e é assim que tem que ser. E convidei o deputado Marcelo Freixo, junto com todos nós, que possamos agora, de maneira unida, tranquila e serena, trabalhar pelo futuro da cidade do Rio de Janeiro. A população escolheu o próximo prefeito. A população renovou e definiu os nossos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, alguns reconduzidos ao cargo, outros que entraram nesse processo a partir do processo eleitoral. Deputado André Lazzaroni, por favor. Deputado Carlos Osório, eu quero lhe parabenizar pela condução que Vossa Excelência teve no processo eleitoral. Mas o segundo turno, primeiro turno, eu acho que o debate foi elevado. Foi um debate de propostas e Vossa Excelência conseguiu levar as suas propostas. Mas o segundo turno foi marcado pelo baixo nível, por uma baixaria generalizada e pela falta de propostas. Eu disse isso aqui ao deputado Marcelo Freixo. Acho que ele tinha mais a apresentar do que apresentou, mas, infelizmente, o nível de campanha que nós tivemos no segundo turno, na grande maioria dos municípios, me impressionou pelo baixo nível que foram as campanhas eleitorais baseadas em marketing eleitoral. Nós não podemos deixar que o marketing suplante as propostas e suplante a política. Essa é a minha visão sobre o segundo turno, relembrando que o primeiro turno tivemos um alto nível de debate, mas o segundo turno foi deplorável de ambas as campanhas. Não quero aqui só de uma, não. De ambas as campanhas. Nós não tivemos em nenhum momento as propostas debatidas e eu não sei quais são as propostas efetivamente do candidato eleito. Eu optei pelo apoio, com Vossa Excelência, mas o que eu pude ver nesse segundo turno foi a ausência do debate de propostas para a nossa cidade. Fica aqui o meu recado e parabenizo a Vossa Excelência por ter elevado o nível dessa eleição. Obrigado, deputado André Lazzaroni. Voltando aqui à nossa eleição da cidade do Rio de Janeiro, nós agora, o que eu queria fazer o convite, temos aqui vários deputados que representam a cidade do Rio de Janeiro nessa Assembleia Legislativa, que nós possamos encontrar um caminho de serenidade e de união. A população fez a sua opção. O senador Marcelo Crivella foi eleito por ampla margem na cidade do Rio de Janeiro. A sua proposta chegou à população que acolheu a sua candidatura. E nós agora temos a responsabilidade, independente da nossa coloração partidária, eu me coloco aqui como um candidato que tinha propostas diferenciadas dos dois, tanto é que me apresentei às eleições à consideração dos nossos cidadãos. Mas é muito importante, num momento de crise que a gente vive no Estado, e num momento de crise grave que também enfrenta a cidade do Rio de Janeiro, que nós possamos estar unidos por pautas comuns. Essa é a nossa responsabilidade como homens públicos e mulheres que atuam na vida pública nessa cidade e nesse estado.
Por isso, terminadas as eleições, é importante que a gente possa fazer uma reflexão ampla sobre o que passou e também que possamos encontrar as nossas convergências. As divergências têm que ter ficado encerradas no domingo, quando fechou-se o processo eleitoral. O que está em jogo agora são 4 anos de futuro da cidade do Rio de Janeiro. E é com esse compromisso que eu me apresento aqui diante dessa tribuna, para dizer que nós estaremos sempre a favor da cidade. Não somos do quanto melhor, pior. Somos sempre a favor de sermos propositivos, encontrando caminhos e soluções conjuntas. Não precisamos concordar o tempo todo, mas é importante que haja um espírito na busca do entendimento, que haja abertura na busca do entendimento, e é esse convite que eu faço aos companheiros do PSOL, ao deputado Marcelo Freixo, que participaram do processo eleitoral de maneira justa, digna e levaram a sua mensagem à população. É importante que a gente busque as convergências, porque os desafios são gigantescos, os desafios são muito grandes. Hoje nós vivemos uma calamidade pública no estado do Rio de Janeiro, mas a nossa cidade tem graves problemas nas suas finanças públicas que terão que ser abordadas pelo prefeito eleito Marcelo Crivella. E eu gostaria também de deixar muito claro as bases do nosso apoiamento à candidatura do senador Marcelo Crivella, hoje prefeito eleito do Rio de Janeiro. Nós temos princípios que levamos às eleições e que discutimos com o candidato, no segundo turno, o candidato Marcelo Crivella, que foi, a bem da verdade, aquele candidato que procurou as forças políticas da cidade para conversar, que estava aberto ao entendimento aos mais amplos e diversos setores da sociedade, que teve uma proposta de buscar convergências e abrangências, mudando, alterando, inclusive, alguns posicionamentos dele no próprio primeiro turno. Ele se mostrou que tem condições de levar adiante essa cidade de maneira mais ampla e aberta. O que nós apresentamos? Alguns pontos muito importantes. Primeiro, responsabilidade fiscal. Rio de Janeiro enfrenta uma crise muito grave. É importante que a próxima prefeitura compreenda essa situação e tenha disciplina fiscal e que possa fazer uma reforma na máquina administrativa de modo que ela seja mais ágil e que ela possa efetivamente priorizar os serviços e proteger o patrimônio do servidor. Nós temos uma crise previdenciária também no município do Rio de Janeiro. Segundo ponto muito importante, a questão da prioridade aos serviços e ao cuidado com as pessoas. É inegável que o prefeito Eduardo Paes, e eu fiz parte da administração dele por mais de 4 anos, teve uma agenda muito importante, com muitos avanços para o Rio de Janeiro, principalmente na área de infraestrutura urbana e na área de transporte, área sobre a qual eu fui secretário. Agora, nós temos que ter uma nova agenda. Eu entendo e concordo com o prefeito eleito Crivella que a fase de grandes obras se encerra no Rio de Janeiro. E agora a prioridade absoluta tem que ser no cuidado com as pessoas, tem que ser também, senhor presidente, na saúde e na educação. 2 pontos apenas para encerrar esse pronunciamento. A questão da garantia absoluta e da afirmação dos direitos. Estado laico, liberdade religiosa, proteção aos direitos e à segurança de todas as minorias. É fundamental que nós tenhamos isso na agenda da cidade como prioridade. O Rio de Janeiro sempre foi a vanguarda no Brasil em todos os temas de vanguarda, de afirmação de direitos das minorias e de qualquer tipo de grupo. É importante que na prefeitura nós tenhamos essa visão e esse compromisso que temos do senador Marcelo Crivella. E por último, desenvolvimento econômico. Nossa cidade tem que voltar a crescer, tem que estar aberta a parcerias e a investimentos. E isso é muito importante que seja feito de maneira aberta, que haja um canal de comunicação com a iniciativa privada para que a gente possa fazer a nossa cidade crescer. E registrar, por último, senhor presidente, não posso aqui do alto dessa tribuna deixar de registrar o grande desempenho do meu partido, do PSDB, nas eleições municipais em todo o Brasil, com a conquista de 7 capitais, com um crescimento maior entre todos os partidos nas cidades de mais de 200 mil habitantes. Isso mostra que as propostas da social-democracia estão tendo ressonância com a população em todo o Brasil. Isso aumenta em muito a nossa responsabilidade e nós aqui no Rio de Janeiro seguiremos pautados na mesma lógica. Terminando, senhor presidente, com o mesmo chamamento. Temos aqui deputados do Rio de Janeiro, deputada Marta Rocha, deputado Eleomar Coelho, deputado Luiz Paulo, uma série de deputada Tia Ju, uma série de deputados que estão presentes no plenário e aqueles que não estão.
que nós possamos todos estar unidos, porque agora o que importa é a nossa população e o nosso futuro. E é assim que irei me pautar daqui para frente, sempre aberto a conversar e sempre aberto a ajudar, a colaborar e a construirmos o futuro da nossa cidade. É isso que eu queria dizer, senhor presidente, muito obrigado.